encontrando, eu peço por gentileza que, se possível, possamos ler a palavra do Senhor. E para isso eu convido os irmãos a ficarem de pé. Em todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. São apenas 2 versículos, irmãos. E diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Toda a tua alma, todo o teu coração e toda a tua força. Os irmãos podem sentar, já que nós oramos. Meus queridos irmãos, o tema que foi me passado, me proposto, para que possamos estar refletindo nessa noite, é um tema por demais difícil, complexo e pouco vivido nos nossos dias. Os irmãos vão entender o que eu quero transmitir, isso que eu tento falar, desse tema que me foi passado. E o tema é amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas. E partindo, irmãos, do pressuposto desse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Não precisa me responder. E não pense que é uma pergunta fácil. Por isso, não se apresse a se responder a você mesmo. E a pergunta é essa: será que temos amado a Deus sobre todas as coisas? Repito, não se apresse em responder, porque essa pergunta não é fácil. Será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Será que o nosso amor a Deus está acima do amor que nós temos por nós mesmos? Será que o amor que nós temos a Deus está acima, por exemplo, dos irmãos que são casados aqui, acima do amor de você ao seu cônjuge? Acima do amor que você tem aos seus filhos, você ama a Deus acima do amor que você ama ao seu pai ou à sua mãe? Acima do amor que você tem pelo seu emprego? Será que nós temos amado a Deus acima de todas as coisas, irmãos? As nossas atitudes e as nossas práticas denunciam as nossas palavras. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, mas se depois do culto, ou no seu emprego, na sua escola, na sua universidade, as suas atitudes denunciam que você não ama a Deus, que você não ama a Deus, que você não ama ao Senhor. E é por isso que essa pergunta não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque é um momento em que nós possamos refletir sobre o nosso coração. Mas permita-me nessa noite, antes de adentrarmos no texto, trazer um contexto dessa palavra. O livro de Deuteronômio é, na verdade, um discurso de despedida de Moisés. A grande parte desse livro foi escrita por Moisés, mas outra parte, Moisés já não era mais vivo, foi escrita por Josué, o seu antecessor, ou seu sucessor, perdão. Onde Moisés chama todo o arraial de Israel, todo o povo escolhido de Deus, a geração santa, a nação de propriedade exclusiva de Deus. Moisés chama, ele passa as suas últimas instruções. Assim temos aqui elementos do qual já havíamos encontrado em diversos outros pontos da palavra do Senhor. Lembre, Moisés foi escritor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés traz algumas repetições aqui nessa ordem que ele dá ao povo de Israel. Moisés já tinha dito que esses seriam estatutos perpétuos ao seu povo, ao povo de Deus. O texto, irmãos, é uma orientação que Moisés dá aos pais para que eles transmitissem aos seus filhos. Todo o capítulo 6 é essa orientação que Moisés dá aos pais, para que os pais transmitissem aos seus filhos, e os filhos aos filhos de seus filhos. Por isso que é perpétuo, é uma continuação da orientação, não somente de Moisés, mas de Deus. O texto que nós lemos aqui foi um texto que Cristo Jesus usou
no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 28 ao versículo 34. Quando o escriba chega próximo de Jesus, indaga a ele qual é o mandamento superior. Ele diz: amarás, pois, ao Senhor, teu Deus. Mas aí Jesus acrescenta algo mais: amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Isso que Jesus acrescentou é o que nós consideramos como lei régia. É o panorama das leis que Moisés havia escrito, resumindo toda a lei: amar a Deus e ao teu próximo, porque quem ama a Deus necessariamente ama ao seu próximo, e quem ama ao seu próximo ama a Deus. Então nós temos o texto, foque nessa noite. Não saindo da pergunta inicial. Será que nós temos amado a Deus acima de todas as coisas? Moisés está ao final da sua vida. Como um pai que ama os filhos, reúne todo o povo e transmite toda a lei aos pais para que fosse transmitida aos filhos. Como muitos de nós pais aqui queremos sempre o melhor para os nossos filhos, Moisés transmitiu, não o melhor que ele tinha, mas o melhor que Deus tinha dado a ele, a lei, o amor, o apego a Deus e às coisas de Deus. Então olhemos, irmãos, todos juntos o versículo 4, e existem algumas questões aqui que nós precisamos adentrar no texto e analisar, e refletir e aplicar para as nossas vidas. No versículo 4, Moisés diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra ouve, Israel, é o que nós conhecemos como Shemar, que é aplicada até os dias de hoje, e hoje aos judeus. Quando o judeu se reúne nas sinagogas para transmitir a lei do Senhor, ele inicia o que nós dizemos para nós, culto, mas para o judeu, o ritual, com Shemar. Ouve, ó Israel. Ouvir, irmãos, não é somente colocar no nosso coração a palavra que foi transmitida, mas é também colocar em prática aquilo que nós ouvimos e desceu ao nosso coração. Ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarde essa frase no seu coração. Ouvir por ouvir, o mundo ouve. Mas ouvir para obedecer, somente a igreja. Eu vou repetir. Ouvir por ouvir, até o mundo ouve. Quantas pessoas não adentram nas igrejas, ouvem bons louvores, ouvem sermões, a pregação do Evangelho, ouve, mas não pratica. Ouvir por ouvir, irmãos, é aquilo que nós dizemos, um ditado popular: entra por aqui e sai por aqui. Mas ouvir para obedecer, ou para praticar, somente a igreja. Mas ouve o quê? Hoje nós temos muitas vozes que falam muitas coisas, e que nós ouvimos muitas das vezes aquilo que nem agrada a Deus e nem agrada a nós mesmos. Mas o que nós precisamos e devemos ouvir a partir do texto que nós lemos: o Senhor é o único Senhor. É o Deus que nos tirou do Egito. É o Deus que nos conduziu pelo deserto, que deu maná do céu a esse povo. E por 40 anos, as suas vestes nunca se rasgaram, nem as sandálias dos seus pés nunca se desgastaram. Ouve, ó Israel, esse Senhor que nos tirou do Egito, Ele é o único Senhor. Outras nações, nesse tempo, nesse período, eram pagãs, mas Israel deveria ser adoradora de um único Deus, de um único Senhor, e não era qualquer Senhor. Versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor. A palavra Senhor está toda em maiúscula, é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que conduz tudo conforme a vontade dEle, aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos.
Esse Senhor, Ele é o único Senhor. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma máquina, é uma fábrica de ídolos constantes. O que é que nós estamos ouvindo, irmãos? A quem nós estamos ouvindo? Cristo Jesus diz, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O povo de Israel foi chamado, irmãos, à exortação por Moisés. O Senhor é o único Senhor, ainda que vocês ouçam outras vozes, não deixem essas vozes entrar no vosso coração, porque o Senhor é o único Senhor. Lembrem quem vocês eram antes da terra prometida. Lembrem quem vocês eram antes de passar 40 anos. Lembrem quem vocês eram antes no Egito. Lembrem quem eram seus pais. Não esqueça, o Senhor, Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, só Ele é o Senhor. Hoje nós vemos no nosso contexto, muitos senhores, além de muitas vozes, muitos senhores, e um destes senhor, Cristo vai dizer que é o mamon, é o dinheiro. É nesse contexto que Cristo vai falar, Mateus capítulo 6, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. É interessante, irmãos, analisarmos que hoje, no século 21, pessoas deixam de estar na presença do Senhor por conta do dinheiro. É claro que nesse contexto aqui, o Senhor, que Moisés vai dizer que há só um Senhor, em contexto a esse Senhor, ou ao lado desse Senhor, Moisés não estava falando de dinheiro. Moisés estava falando dos deuses pagãos, da terra prometida em que os judeus, povo de Israel, ia adentrar. E Moisés estava advertindo, cuidado com outros senhores, porque não existem outros, vocês servem a um só Senhor. Mas hoje, o dinheiro se tornou um senhor na vida de muitas pessoas. Por causa do dinheiro, pessoas se casam. Por causa do dinheiro, ou da fama, ou de prestígios, tapinha nas costas, por causa de outros senhores, pessoas se separam. Por causa de outros senhores, pessoas vivem e pessoas morrem. Não é à toa que Cristo disse que o dinheiro é um senhor. Podemos observar, irmãos, que Moisés chama a atenção desse povo, ao dizer, ainda no versículo 4, que Ele não apenas é Senhor, mas Ele é o nosso Deus. Ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é aquele Deus cujo profeta Isaías vai descrever em Isaías capítulo 6, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. E é desse trono que Ele governa o universo, que Ele controla o universo, que Ele governa a sua vida. É desse trono que está acima de todos os outros tronos aqui da terra, que Ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós não devemos esquecer isso. A certeza no nosso coração de que nós não servimos a homens, a senhores aqui na terra. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e a Ele que nós devemos não somente amar, mas também servi-lo e obedecê-lo, acima de tudo e acima de todos. Olhe comigo o versículo 5.
Veja comigo o que é que esse Senhor, único, o que esse Deus requer dos seus servos, requer do seu povo, requer da sua igreja. Moisés diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe o que Deus requer de nós? Exclusividade. Trazendo uma palavra para os aniversariantes da noite. Sabe o que Deus requer, ou quer, ou deseja? Da UMP, do Monte Santo: exclusividade. Servir a Ele e somente a Ele, mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Deus requer tudo de nós, irmãos, porque menos do que tudo não serve para Deus. Você pode dar o resto à sua família, você pode dar o resto a pessoas, mas Deus não quer resto, Ele quer tudo. Mas você pode estar se perguntando: mas como assim? Deus quer tudo, Deus não quer o resto do seu dia. 5 minutos antes de você dormir, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Passo todo dia na correria, trabalho, universidade, família, tenho que dar atenção a tudo e a todos. 5 minutos antes de dormir, eu pego a Bíblia, eu vou ler, eu vou orar. Ou ainda pior, nos nossos dias de ativismo, nós pensamos: eu ir para o culto no domingo à noite já está de bom tamanho. Afinal de contas, a minha semana toda é ocupada. Eu sou jovem, tenho muitas coisas a fazer, muitos estudos, muitas provas, trabalhos. Eu vou no domingo à noite. É o resto que Deus não precisa. Deus não quer o resto do seu coração. Deus não quer o resto do seu raciocínio. Deus não quer o resto da sua mente. Deus não quer o seu resto. Deus quer tudo. Resumindo o que eu falei até aqui, irmãos: ou nós damos tudo a Deus, ou é melhor você não dar nada. Irmãos, estão vendo a profundidade da pergunta? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Se nós dizemos que amamos a Deus e temos dado o resto a Deus, nós estamos desmentindo aquilo que nós estamos falando. Quem é o teu Deus? Teu Deus pode ser o teu emprego. Sem Ele você não vive. Pode ser a sua família, pode ser o seu namorado. Talvez o seu Deus pode ser os seus bens. Leve tudo, mas deixe meu carro. Quantas pessoas, irmãos, que antes trabalhavam com alegria nessa igreja, nessa UMP, que hoje completa 32 anos, e que hoje talvez não esteja mais aqui, ou não estamos fazendo mais como faziam antes. Deus quer e deseja exclusividade na obra dEle, no serviço dEle, no amor a Ele, no apego a Ele. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 37, Cristo diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Na original grego, não está escrito mais do que a mim, mas sim menos. Então nós devemos amar sim o nosso cônjuge, nós devemos sim amar a nossa família, os nossos filhos, menos do que a Cristo. Porque se nós invertermos os papéis, nós estamos idolatrando. Nós já vimos que idolatria é pecado. Porque Cristo diz, Moisés diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Às vezes, irmãos, abrindo um parênteses,
Nós queremos que Cristo seja o nosso Salvador, mas nós não estamos dispostos a deixar que Cristo seja o nosso Senhor. Aqueles que possuem Senhor, eles são escravos. Escravo possui um Senhor. Você já viu um escravo, ou já ouviu dizer que no passado, escravos tinham vontade própria? E os escravos escolhiam para onde iam, o que faziam. Logo, se nós temos Deus, esse único Deus como nosso Senhor, nós somos escravos dele, e nós não fazemos a nossa vontade, mas sim a dele. Foi isso que Paulo, escrevendo, disse aos Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como nós devemos amar o Criador, ou como nós devemos amar a Deus, a esse Senhor? Ele diz: de todo o teu coração. Irmãos, o coração é de onde vêm as fontes dos sentimentos. É do coração que nós amamos e é do coração que nós desprezamos. É do coração que nós queremos proximidade e é do coração que nós queremos rejeição. Provérbios vai dizer, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Você está entendendo que o que Moisés fala é mais profundo do que nós entendemos numa leitura rápida desse texto? É verdade que existem inúmeras pessoas que dizem: Deus quer só o coração. Deus quer você por inteiro. Mas Ele começa pelo coração. É isso que Ele faz no coração de uma nova criatura, de um regenerado, daquele que nasceu de novo. Ele tira ou retira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Mas não somente de todo o teu coração, Moisés ainda continua: de toda a tua alma. Alma aqui, ou espírito, é a fonte do ser humano. Foi isso que o salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. Deus não quer somente o seu coração, Deus quer toda a sua alma, toda a fonte do seu ser, todo o seu pensamento, todo o desejo do seu coração seja voltado para Ele. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e não somente isso, Ele ainda vai dizer: de toda a tua força. A força é a fonte do vigor físico do homem ou da mulher. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31 vai dizer: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você percebe o que Deus requer de nós? Todo o coração, toda a alma, toda a força. Deus quer tudo. Deus quer tudo, queridos. Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, ele não pode se ver longe da presença do Senhor. Alguém que ama a Deus com todas as forças, ele não pode ser conivente com o pecado ou com a prática do pecado. Um pecado na vida de quem ama a Deus acima de todas as coisas
Não é algo que ele faz agendado, não é algo que traz alegria ao seu coração, muito pelo contrário. Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, o pecado traz tristeza ao seu coração. Você não agenda o pecado, mas quando você peca, e todos nós pecamos, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que diz que não peca, faz mentiroso. O apóstolo João escreve na primeira carta: aquele que diz que não tem pecado, o pecado na vida daquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas, faz com que ele se prostre de joelho perante a presença desse Deus que é santo, santo e santo. Não em alegria ou regozijo no seu coração, mas em tristeza e em lágrimas. Eu pergunto a você nessa noite: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Você pecou não contra homens, você pecou não contra o seu pastor, você não pecou contra o seu líder, você pecou contra Deus. E como nós louvamos aqui nessa noite, é digno de honra, de glória e de louvor. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas prefere desagradar aos homens, mas agradar a Deus. Qual é o ensinamento aqui que Moisés deixa para o povo de Israel? Nesse versículo 5: vocês vão entrar numa terra pagã, cheia de ídolos. Mas não se esqueça, o Senhor é o único Deus, e vocês devem amar esse único Deus com tudo aquilo que você possui, com toda a sua vida, com todo o seu vigor, com toda a sua alma, de todo o seu coração, com todas as suas forças. Quando falar para os homens, quando você começa a namorar uma menina, uma moça, o que você mais deseja no seu coração é estar perto dela. Você conta as horas no dia corrido, agitado, de trabalho, de estudo, para estar perto dela. Alguns mais antigos aqui, talvez o reverendo Hobbes, foi de um tempo em que namorar era na sala da casa. O pai e a mãe sentaram, ou o pai só, de frente, os dois namorando de frente aos pais. Mas pergunta aos antigos. Dizer antigo é coisa de velho, né, velho? Os velhos não, os mais experientes. Se eles não desejavam, ou não contavam no relógio as horas para chegar na casa dela e estar ao lado da sua amada. Hoje já não se faz mais isso, mas a você que namora, talvez o seu desejo, como era o meu, tempo de namoro, era contar as horas para chegar na casa dela. Do mesmo jeito, as moças ficavam em casa, aguardando aquele homem belo chegar. Ou não é isso, irmãos? Hoje não acontece mais isso. Mas do jeito que você namora, irmãos, biblicamente, você anseia estar perto daquele que você ama. Não é verdade? Você almeja, você conta as horas durante o seu dia de estar perto, ou próximo, ou ouvir a voz daquele a quem você ama. A minha pergunta é: será que é assim o seu sentimento, não humano, para com Deus? Será que em dia de culto você é o primeiro a chegar e o último a sair? Porque você ama estar na casa do seu noivo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças. Você não perde um culto. O culto que você pode estar, você está. Pode chover. Na obra do Senhor, no evangelismo, nas visitas. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas nunca quer estar longe da presença do seu amado. Onde ele está, você quer estar com ele. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas não dá desculpas. E eu estou já encerrando, irmãos. Aquele que ama a Deus
não dá desculpas. E não tem desculpas. A não ser que ele esteja trabalhando, ou na universidade, ou em algum lugar que ele não pode sair. Mas se ele puder, ele está disponível. Vou falar aqui para a liderança da UMP. Graças a Deus pela UMP que vocês têm. Não tem problema nenhum aqui, né? Só bênção. Ninguém dá desculpas. Está todo mundo disponível, na hora que for, no dia que for. Precisamos, irmãos, refletir sobre o nosso coração. Foi Cristo Jesus quem disse. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Os irmãos estão compreendendo? Deus requer mais de nós. Nós não podemos, ou os irmãos não podem, como um MP, olhar para trás e dizer: Senhor, 32 anos, tá bom. Bom, vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar assim mesmo. Deus requer sempre mais de nós. Sempre mais da igreja. Lembre-se, mais uma vez, Moisés estava referindo-se a Israel. Ouve, ó Israel. Cristo fala à igreja. Ouve, ó igreja. Amanhã é escola dominical. Amanhã culto à noite, vespertino. Será que você tem amado a Deus? Será que nós temos amado a Deus acima de todas as coisas? Certo homem, eu vou encerrar agora, chamado Mahatma Gandhi, conta a história desse homem, que ele saiu do seu país, e por ele frequentar um local onde havia adoração a ídolos, a outros deuses, os incensos, naquele local, conta a história que a sua pele ficou impregnada com o cheiro dos incensos. Mahatma Gandhi saiu do seu país e foi visitar a Europa, visitou outros países, outros continentes. E certa vez, chegando à noite, percebeu que em uma igreja estava acontecendo um culto. E aquele homem ficou ao lado da porta, com um diácono daquela igreja. E por causa do odor, o diácono saiu logo de perto dele. Mas ele ficou lá e ouviu a mensagem, ouviu a exposição, ouviu a pregação. E conta a história que ao final do culto, aquele homem, tentando falar ou adentrar dentro da igreja, para falar com a liderança da igreja, para pedir aos líderes da igreja, já que ele não tinha aonde passar a noite. Então ele pediu a liderança aos diáconos, que estavam na porta, que arrumasse um local para que ele ficasse pelo menos aquela noite. E os diáconos disseram: aqui você não pode ficar, nós não temos lugar para você. E aquele homem insistiu: mas pelo menos um prato de comida, para que eu possa me alimentar. E os diáconos: bruto, aqui não, nós não temos. E conta a história que aquele homem voltou para o seu país. E ele disse uma frase que ainda hoje rodeia o mundo. E a frase é essa: eu gosto de Cristo, mas eu não gosto dos cristãos que dizem amar a Cristo. Porque Cristo amou os pobres e os desvalidos, mas esses cristãos estão amando os ricos e os importantes. Qual a lição para nós nessa noite? Nós podemos ouvir, nós podemos falar que amamos a Deus, mas o nosso coração
a nossa alma, a nossa força vai dizer na prática se nós temos feito isso. Gostaria de encerrar a exposição nessa noite com uma pergunta. Não precisa você se apressar a responder, porque essa pergunta não é fácil de ser respondida. A pergunta é essa: será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Será que isso é verdade no nosso coração? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Feche seus olhos onde você está. Salmo de número 51 vai dizer que a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então que possamos fazer uma oração ao Senhor. Se você não tem amado Ele acima de todas as coisas, que você possa pedir perdão, se arrepender. Se você tem amado a Deus acima de todas as coisas, que você possa pedir para que Ele, a cada dia, sustente você. Ó Deus, de bondade e misericórdia, Deus que nos salvou, Deus que nos trouxe vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Que o Senhor possa encontrar nessa noite jovens, homens e mulheres, que não amem a mais nada senão ao Senhor, que não temam a homem algum, mas que busquem fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Ainda que venha doer, mas que venhamos fazer a Tua vontade, Deus. Venhamos a amar ao Senhor, não de palavras, mas de atitudes. Amar o Senhor, demonstrando, Deus, no nosso amor ao próximo, como a nós mesmos. Que possamos ouvir o Espírito do Senhor. Que possamos ouvir a Tua palavra que nos diz: ouve, ó igreja, o Senhor Deus é o único Deus. Ame a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deus, é assim que nós queremos Te amar. Não nos deixe Te amar menos do que isso. E que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Deus, essa UMP. Que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que ela possa, ó Deus, multiplicar, ó Senhor, não somente em quantidade, mas também em qualidade, para o Teu louvor, Deus, em serviço na Tua casa, na Tua obra, em disponibilidade para fazer aquilo que o Senhor requer da Tua igreja, servir ao Senhor de tudo aquilo que nós temos, para todo o Teu louvor, Deus. Nós oramos ao Senhor e agradecemos por tudo, no nome de Cristo e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Mais uma vez agradeço, irmãos. Convite ao reverendo Robson, pelo convite também aos irmãos. E parabéns ao MP, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queria chamar Evanilson novamente aqui. Queria chamar Ramon para trazer como a SAF diz, um mimo para Evanilson. E queria agradecer pelo convite, prontamente ele ter aceitado o convite. E que Deus continue lhe abençoando, meu irmão. Queria nesse momento aqui chamar nosso eterno conselheiro, como o pastor diz. Para quem não sabe, Almir está dos 32 anos, 30 na UMP. Então, ele é nosso eterno conselheiro. Eu queria chamar ele aqui à frente.
Amém? Graças e paz, irmãos. Amém? Eu fico feliz, né, de participar de mais um aniversário desta UMP, né? Conversei rapidamente com meu irmão em Cristo, Everaldo, e ele convidou um contemporâneo meu para vir para o culto hoje à noite, e ele disse: não sou mais da mocidade. Graças a Deus que eu não posso dizer isso. Eu sou da mocidade enquanto eu viver, né? E vou servir nesta mocidade enquanto eu viver, né? Porque o amor que eu tenho por essa mocidade me faz continuar trabalhando em prol dos jovens. Eu fico feliz porque é uma das poucas mocidades que tem culto todos os sábados, né? E que Deus possa continuar abençoando esses irmãos que Deus levantou para continuar esta obra, né? E que depender de mim, vou trabalhar até os últimos dias de vida como jovem, mesmo sendo velho. Deus abençoe. Amém. Queria registrar aqui a presença do presidente da Sinodal de UMP, César. Queria que ele viesse aqui à frente. Desde já também queria registrar a presença do vice-presidente Tiago e presidente da Federação da Borborema. Queria também chamar ele aqui. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos muito felizes de estar aqui essa noite. E houve alguns contratempos, quase que eu não podia estar aqui, quase que Pedro me matava, mas aprove a Deus estar aqui hoje à noite. E é muito bom os jovens estarem reunidos para tratar sobre o tema desta noite, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o texto que o amado leu, ele foi citado até no final da pregação por Jesus, e eles entenderam, aqueles discípulos que ouviram esses ensinamentos, que é o grande mandamento, né, eles entenderam em Atos 2, no dia de Pentecostes, o amar a Deus sobre todas as coisas. No momento da crucificação, todos fugiram, mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles fizeram a obra, e muitos do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, estiveram, por exemplo, em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé. E nós possamos estar cada vez mais nos inspirando para que essa UMP possa ter mais de 32 anos à frente. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Reiterando as palavras de César aqui, nós estamos muito felizes por poder celebrar, juntamente com essa UMP, mais um ano de organização, mais um ano de existência. Deus tem sido muito gracioso com a nossa federação, né? No dia 27 nós celebramos o aniversário da UMP do Catolé. Esse final de semana nós celebramos o aniversário da UMP daqui do Monte Santo. No próximo, celebraremos o aniversário da UMP da Quarta Igreja. Então nós temos visto o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem derramado bênçãos na nossa mocidade, na nossa juventude, e tem nos dado a oportunidade de agradecer a Ele, de ser gratos pelo que Ele tem feito. E já deixo aqui o aviso e também a convocação para no dia 5 de outubro, aproveitando o ensejo da palavra aí do pastor, que nós arregacemos as mangas. Vai acontecer o Mackenzie voluntário, já estou deixando aqui bem claro, e já vamos passar algumas informações depois. Na ocasião, nós vamos estar cumprindo a ordem do Senhor de ajudar aqueles que precisam. Uma oportunidade perfeita para você servir ao Senhor, servir por amor aquele que serviu até a cruz, né? Aquele que serviu com sua vida. Então, vamos servir ao próximo, ajudar o próximo nesse momento tão marcante da nossa UMP. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e rogamos que continue nos abençoando durante esse tempo. Bom, perguntei aqui a G se podia apresentar o pessoal e ele liberou, então está liberado, né? Bom, eu estou aqui como presidente da federação. Nosso irmão Gabriel, infelizmente, não pôde estar presente, porque está viajando, mas nós estamos com nossa secretária executiva da federação aqui, Milena, nosso primeiro secretário, Cleison, ali atrás, e nosso tesoureiro, Everaldo, ali ao lado de César. Também nós estamos com o nosso secretário de comunicação, Matheus Batista, aqui, do lado aqui de Milena, e nosso secretário presbiterial, o pastor Érico com Fábio, esse rapaz aqui, bem apessoado, pai de família. Ore pela família dele, ore por sua esposa, ore por seu filho, que o Senhor continue nos abençoando e abençoando toda a nossa diretoria. Amém. De antemão, eu queria chamar aqui
pastor Érico, como secretário presbiterial. Ele foi pego de surpresa, de certa forma, que eu não avisei a ele, avisei só os meninos, mas... Meus irmãos, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Que bom estar aqui, que bom saber que essa mocidade continua vibrante, amando ao Senhor Jesus Cristo, sendo relembrada nessa noite, né, de quão importante é amarmos, voltarmos ao primeiro amor, porque, afinal de contas, Ele nos amou primeiro. Essa é a nossa grande motivação. Continue firmes, abundantes, constantes na obra do Senhor, né? Não percam esse espírito jovial. Nosso presbítero está aqui como esse grande exemplo, né? Servindo ao Senhor sempre com alegria. Temos tido o privilégio desde o ano passado de acompanhar as mocidades aqui do presbitério da Borborema, e tem sido uma realidade muito boa, com muita alegria. Nós temos tentado acompanhar, né? Eles são muito dinâmicos, então eu não sou mais aquele jovem, né? Então a gente tenta acompanhar de alguma maneira, temos as nossas atividades na igreja local. Contudo, me alegro muito saber que vocês têm amado ao Senhor e têm trabalhado com firmeza, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando para Ele, tá bom? Continue firmes no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor Robson, meu apreço, meu abraço para o Senhor e para toda a igreja, toda a liderança. Amém. Obrigado. Amém. Queria registrar aqui a presença das UMPs. Eu vou chamando. Se eu esquecer de alguma, me perdoe e me avisem. Queria registrar a presença da UMP da Liberdade, Everaldo. Vem mais alguém, Everaldo? Não? Pessoal da quarta, estou vendo ali, Tiago. Pessoal do Catolé, ali. Pessoal do Lagoa Seca, lá atrás. Mais alguém? Central. Central. Eu encaixei tudo no Catolé. E o Monte Santo, né? Que veio. Galera do Monte Santo. Faz assim. E queria agradecer a presença de vocês. Guarabira, que é a de César, como presidente da Sinodal. Queria agradecer a todos vocês que vieram. E eu queria estar chamando o pessoal do louvor para estar entoando o nosso hino. Para quem não sabe, a UMP ela tem um hino, que a gente possa estar louvando esse hino agora. E logo em seguida, a palavra está com o pastor da nossa igreja.
cidade presbiteriana somos testemunhas de Jesus. Queremos ser ao nosso modo que achou está na cruz. Amém. Tudo bem, meus irmãos, nós já estamos terminando o culto aqui nessa noite, mas eu estava ouvindo aqui a mensagem do pastor, do irmão Evanilson, e ele disse assim, que no tempo que eu namorava com Dorinha, minha sogra ficava na sala, não foi? Só que eu não tinha como tirar minha sogra da sala. Aí quando Rafaela vai namorar com Eli, aí ela tira Dorinha da sala. E eu descobri hoje à tarde, numa conversa informal, de que ela passa um zap para a mãe e diz: saia da sala. Aí, olha, quer dizer que o jovem hoje é mais feliz, né, pastor? Porque tem o zap aí para dizer: saia da sala, mamãe. É brincadeira, mas agradeço a todos aqui nessa noite por estar aqui, agradecendo a Deus pelos 32 anos de existência da nossa mocidade. Amo muito os nossos jovens, como amo a igreja, e eu louvo a Deus por esse tempo aqui, de poder agradecer ao Senhor por todos esses anos de bênção, e os nossos jovens, eles têm feito a história da igreja no presente. Que Deus abençoe grandemente a todos, as demais UMPs, a federação, a sinodal. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas aqui no estado da Paraíba, na vida da nossa juventude, né? A gente tem ouvido as boas notícias do trabalho, das reuniões, de tudo que tem acontecido a nível do nosso estado, e que o Senhor continue a abençoar os nossos jovens, abençoar as nossas mocidades, que os nossos pastores, que os nossos líderes, que os nossos conselheiros continuem sempre a apoiar o trabalho que tem sido uma grande bênção em nossa região. E eu agradeço muito pela nossa UMP local, pela bênção que os nossos jovens têm sido aqui na vida da nossa igreja. Amém? Ao nosso irmão Evanilson pela presença, por ter atendido o nosso convite. Deus o abençoe, leve um abraço à Igreja da Lagoa Seca, e que o Senhor continue a abençoar a sua vida e seu ministério. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Pedro ainda está chegando aqui à frente, ele quer uma foto, é isso, Pedro? Só os jovens ou a gente pode participar também? Assim, bem, uma foto oficial, queria convidar todo mundo, né, todo mundo, né, não, você vai sair, meu irmão, na foto. E antes da foto, queria pedir o pastor para ele orar, encerrando, e após a foto, vai ter um lanche aqui na lateral. Todos estão convidados a participar, e queria de antemão agradecer a SAF pelo apoio, que prontamente atendeu também nossa solicitação, né? A SAF, ela, como sempre, ajuda todas as sociedades. Vamos orar então. Obrigado a Deus por essa noite, por esse momento precioso em Tua presença, onde podemos, com alegria no nosso coração, agradecer ao Senhor por 32 anos de existência desta mocidade. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um desses jovens, pela bênção que eles têm sido aqui entre nós, que eles continuem a te servir com alegria e singeleza de coração. As demais OMPs aqui representadas nesta noite, pela alegria de tê-los entre nós, que o Senhor também continue a ajudá-los, abençoá-los em seus trabalhos. Pela vida de cada irmão, ó Deus, aqui presente nessa noite, que veio com o intuito de adorar e celebrar o Teu nome. Ó meu Deus, obrigado pelo nosso querido irmão Evanilson, pela palavra trazida ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor o abençoe, fortaleça o seu ministério, sua família, a igreja da qual o Senhor tem lhe confiado. Ó Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, sob o Teu cuidado e a Tua proteção. Oramos agradecidos nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Muito bem, os convido para vir aqui à frente, vamos fazer essa foto.